Olá pessoal, hoje nós vamos dar início no módulo de douração. Nós vamos começar aqui hoje a técnica de douração com tinta acrílica. É uma técnica muito bacana de trabalhar e ela é muito usada em praticamente todas as peças que a gente faz de artesanato, tanto santo quanto outras peças que a gente usa, a gente sempre tem a douração com a tinta acrílica. Então vamos iniciar aqui. É uma técnica muito simples, é uma técnica muito gostosa de trabalhar, né? A gente vai usar aqui a tinta acrílica semibrilho. Vai passar na peça toda, com exceção do rosto e das mãos. Onde tiver pele, né, no caso. Se tivesse os pés, aqui como essa santa tem sapato, não tem necessidade. Então você vai cobrir a peça toda com essa tinta. Eu peguei aqui um mostarda. Não tem problema aqui, olha, borrou, se borrar não tem problema. Depois a gente vai cobrir isso daí na hora de fazer a pele. Eu não tô passando o mostarda na pele porque não tem necessidade de você ficar sobrepondo tinta aqui onde tem a pele, senão vai ficar depois muito grosso. Então você só toma cuidado para não escorrer. E a gente acha que tá perfeito, né? A hora que você deita aqui, ó, você vê o tanto de espaço branco que tem. Vamos usar a segunda mão, vocês já viram aqui que eu comecei. Só não pode deixar escorrer, né? Olha por baixo, se não tá ficando nenhum lugar sem pintar. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que fazer, é olhar por baixo da peça, porque às vezes a gente está pintando a peça em pé e a gente não vê os espaços que estão ficando branco quando a gente deita a peça. Então pega o pincel, dá uma batidinha assim, como eu tô fazendo, e aí você põe a peça em pé e termina de pintar. Pode ver que a segunda mão é bem mais fácil, bem mais rápido, o pincel já corre mais. Então aqui agora, nós vamos pegar uma tinta dourada, você pode usar da sua preferência, né? Tinta acrílica dourada, eu vou usar aqui, né? Nós vamos fazer uma cobertura com a tinta acrílica dourada. Então, vamos passar da mesma forma que passamos o mostarda. Você vai passar o dourado na peça toda, também tomando cuidado para não escorrer. Essa tinta, geralmente ela não escorre porque ela é mais densa. Mas também tem que tomar cuidado para não ficar, né, para não embolar em alguns lugares, para não ficar muito marcado, né? Não dá mancha. Se você vê que a tinta tá ficando muito grossa, dá uma borrifadinha com água e volta. Tá. Sempre tomando cuidado para que fique bem uniforme, para que não fique marca de onde você começou e onde você está terminando a sua pincelada. Vamos fazer a mesma coisa, vamos olhar por baixo, deixa eu ver se tem algum branco. Você pode ver que aqui, ó, não pintou. Então você vem fazendo seus retoques. Então aqui, gente, olha, tem uma peça toda dourada, né? Sobrou muita tinta aqui. Se eu deixar essa tinta aqui, daqui 5 minutos ela já tá seca. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou abrir e vou pegar com o próprio pincel e vou devolver pra cá. Eu não vou
que não tem problema nenhum, essa tinta não vai perder, você não mistura ela com nada, então não tem problema você fazer isso daqui. Você vai estar reaproveitando aí o seu material. Então aqui, olha, terminei de fazer a douração, né? Agora, se eu quiser aqui, eu posso pegar a tinta, continuar a pintura aqui com as tintas coloridas, né? Tintas metálicas. Então você vai ter aqui uma gama de cores para você trabalhar, uma gama de opções. E é uma douração moderna, né? Uma técnica que você vai poder aí tá fazendo diversos trabalhos e diversas modernizações aí nas suas obras de arte. Vamos dar início agora à douração com purpurina. Nós vamos agora aqui, ó, misturar a purpurina com a goma laca incolor. E o solvente dessa mistura é o álcool, né? Eu já passei isso para vocês no módulo de materiais, né? Vamos pegar aqui então uma meia colher, né? Vamos colocar aqui e vamos despejar uma quantidade equivalente de goma laca. Se você vê que ficou muita goma laca, pouca purpurina ou muita purpurina, você vai misturando aí. Ou se achar que ficou grosso, você dá uma molhadinha no seu pincel no álcool e passa aqui. E aí você vai controlando aqui a sua mistura. Tem que ficar uma mistura leitosa e você vai testando ela na peça. Tem que ficar um dourado uniforme, um dourado que cubra, mas que também não fique muito grosso. Vamos passar na peça toda, inteira, sem deixar nenhuma marca branca. Vocês podem ver aqui, vocês viram que eu não preparei muito, né? Eu preparei uma quantidade mínima, porque ele seca rápido. Então você vai fazendo, vai pintando e vai preparando. Isso é uma mistura que você não pode preparar e deixar ela preparada. Você tem que preparar sempre na hora de pintar. Então vem com o lado contrário para que a purpurina entre bastante nos veios, passe do lado contrário do pincel. Tem lugar que tem que dar umas batidinhas mesmo para poder entrar. Para olhar por baixo. Vocês vão ver que vai ter aqui vários lugarzinhos brancos, que eu vou ter que dar mais uma ajeitadinha. Em todas as técnicas, você tem que fazer isso daqui. Tem que ter sempre esse cuidado, né, de olhar a peça depois, dar essa deitadinha nela e verificar os cantinhos, os buraquinhos, se ela tá toda realmente pintadinha, porque senão isso vai te dar um defeito que você depois não vai ter como consertar. Outro detalhe também que eu quero deixar claro é que a purpurina, você faz ela na quantidade que você vai usar, porque ela não é reaproveitável, né? Não tem como você guardar, ela vai endurecer e pronto, você só dilui ela depois no álcool. Eu deixo esse potinho só para isso, porque quando eu vier aqui de novo, novamente fazer um preparo, esse que ficou grudado aqui do lado, ele dissolve novamente e eu acabo que reaproveito aqui um pouquinho. Então aqui tá a purpurina, eu vou aguardar um pouco para secar e vou voltar aqui fazendo a impermeabilização com a tinta óleo. Então vamos agora envelhecer com a tinta óleo. Eu vou usar esse aqui, um verde, porque eu quero que dê aquela sensação
de cobre envelhecido, né? Quando a gente viaja assim para a Europa, a gente vê aquelas peças de cobre envelhecido, elas ficam verdes. Mas você pode usar um azul da Prússia, você pode usar o tom que você quiser aí. Você procura aí uma imagem que você queira que fique parecido, né? Aqui eu coloquei aqui um verde para dar aquela sensação de cobre envelhecido. E depois eu vou trabalhar com essas ceras douradas aqui, também para dar esse acabamento, né? Então vamos aqui, o solvente da tinta óleo, né? É o solvente que a gente compra aí nas casas de pintura para tinta óleo, papelarias, casas de artesanato em geral. Então vamos usar um paninho sequinho, um pincel seco e um pincel para a gente passar a tinta, né? Você vai molhar a tinta aqui, o pincel no solvente e vai passar na peça toda. Você vai diluindo a tinta e você vai passando para que ela vá entrando nos veios mesmo da... E aí você vai fazendo isso daqui. A tinta óleo, ela não seca, né? Ela demora muito para secar, é uma tinta que na verdade, ela oxida e você vai tirando o excesso com seu paninho. Se você quiser tirar mais ainda o excesso, você vem com o pincel seco. Mas eu não gosto, não precisa. Só o pano já é o suficiente, porque eu quero que ela fique assim mesmo. Como se fosse uma peça de cobre que está envelhecendo, que está oxidando com o tempo. Então não precisa ficar preocupada que a tinta óleo ela não seca rápido. Ela vai demorar a secar. Então pode fazer com tranquilidade. Enche bastante os veios da peça com a tinta, porque é isso que vai dar essa sensação de luz e sombra que a gente está criando aqui. Se você vê que ficou muito, você tirou muito, você vem, tira menos, põe menos peso no tecido, né, na hora de limpar. É bom usar luva, porque a tinta óleo ela não seca nesse exato momento, ela vai demorar para secar. Então você já usa a luva, porque vai fazer uma sujeirinha mesmo. Uma vez que eu terminei de fazer isso, eu vou pegar essas ceras. Eu tenho aqui cobre, eu tenho 2 tons de dourado. Não necessariamente eu tenho que usar todos, porque eu estou imitando o cobre envelhecido, então eu vou usar um pouquinho de cobre. Esse com um tom mais escurinho aqui, eu vou usar um pouquinho aqui embaixo. Vou ver aqui como que fica. Usa bem pouquinho mesmo, é só sujeirinha. E você vem, você passa com um dedo e insera com o outro. Então você vai dando detalhes na peça. Peça que eu tô imitando cobre, né, gente? Então eu vou usar, logicamente, o tom de cobre. Então, quando a gente passa os dourados e os cobres, você ressalta ainda mais aqueles veios de tinta óleo que você deixou na peça por baixo. Aí você já tira suas marquinhas de dedo aqui. Se tiver alguma outra marca que você achar, você já tira com essa cerinha. Vamos iniciar agora o módulo de douração com folha de ouro de artesanato, né? Essa folha de ouro de artesanato é a que a gente encontra no mercado, né? A folha de ouro de quilate, você vai usar também o mesmo procedimento, se você assim quiser comprar, é o mesmo procedimento dessa técnica que a gente vai aplicar aqui agora, né? Então, o solvente é água, né? Vamos usar aqui um verniz mordente. Vamos colocar aqui um pouquinho aqui no recipiente.
Também você vai colocando de acordo aí com a sua necessidade. E você tem que ter consciência de que aonde você colocar passar esse verniz, ele vai grudar, né? Então, passa aí com cuidado para que você não exagere demais aí e ele escorra aonde você não queira colar a folha de ouro. Então, você vai passando aqui, não tem segredo nenhum, né? Na peça, eu fiz uma peça aqui, vocês estão vendo, que é uma peça que já está com a pintura básica. Vamos passar o verniz mordente. Você pode secar ele com o secador. Você passou o verniz, vamos secar, não tem problema, seca na hora. O verniz já secou, né? Por que ele chama verniz mordente? Porque a partir do momento que ele seca, ele vai morder, né? Ele vai ficar grudento aqui, né? Vai ficar como se fosse um adesivo. E aí ele vai colar a folha de ouro. A folha de ouro, ela vem aqui dentro dessas folhas aqui, né? Dessas folhinhas de seda. E ela é muito fina de manusear, né? Ela é muito fininha, qualquer coisinha ela rasga. Então, o que a gente vai fazer? Na Europa existe uma luva própria para a gente mexer com a folha de ouro. Aqui a gente não tem isso, então a gente usa o talco. Eu ponho o talco aqui, molho, né? Passo a mão aqui no talco, a ponta dos dedos, para que os meus dedos que o suor da minha mão natural não grude, né? Não faça com que a folha de ouro grude nela. Então eu vou pegar aqui. Se você precisar cortar a folha de ouro, você vai ver que eu vou precisar cortar. Eu vou cortar aqui para você ver. Você vai cortar ela dentro desta folha de seda aqui. Ou então você vai rasgando ela, como você vai ver eu fazendo aqui, né? Então vamos pegar aqui a folha de ouro e vamos aos poucos, a gente vai colando. Uma vez que ela caiu, ela ficou, não tem jeito de tirar mais. Grudou, aí ela vai começar a rasgar toda, então é melhor você pegar. Eu uso um pincelzinho leque e vai já deixando ela aí, que ela cai na peça muitas vezes, se você não tiver com atenção. Então eu uso um pincelzinho leque, uso um pincel de maquiagem, um pincel mais grosso, para poder estar terminando de assentar ela e grudando ela mais ainda na sua peça. E aí, o que eu faço? Eu vou colocando primeiro as folhas que eu preciso, depois eu volto terminando de dar o acabamento todo com aquela esponjinha ali. Então, sempre com delicadeza, para que ela vá se assentando aqui. Então, você tem que ter a segurança de onde você passou o verniz, porque aonde você passou o verniz, ela vai grudar. E aqui não deu para pegar a asa toda, né? Então eu vou pegar um pedaço, mais um pedaço, vou continuar rasgando e vou colar. Como eu já falei em outras vezes, não precisa ter medo, se errar não tem problema. A gente vai consertando, se ficar faltando um pedacinho, você rasga a folha, corta um pedacinho, coloca lá de novo, é assim mesmo. Não tem errado nem certo não, é a nossa mão que vai fazendo. Se eu fizer assim, eu consigo cortar a folha de ouro. Até fininha, quando eu precisar fazer uma tirinha, uma peça fininha, eu consigo cortar a folha de ouro desde que eu coloque ela entre duas folhas. Sozinha você não vai conseguir. Então, uma vez que eu já coloquei toda a folha de ouro que eu queria, agora eu vou pegar essa escovinha aqui. Isso é um pincel de maquiagem, gente, também que eu peguei. E vou esfregar bastante, vou tirar agora todo o excesso
de folha de ouro para que ela fique bem colada na peça. Não tem problema, não vai estragar. O bonito é ela ficar assim mesmo, craquelada. Se você pegar uma peça que tem folha de ouro na internet, uma peça de museu, ela vai estar toda craquelada. Você pode olhar. É assim mesmo que fica. Então você vai pegar a sua peça e vai passar essa buchinha aqui, esse pincelzinho aqui, até sair todo o excesso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou envelhecer a peça e depois vou impermeabilizar a folha de ouro, porque ela oxida. Se você não impermeabilizar ela, ela oxida. Agora eu vou passar aqui o betume para envelhecer a peça, né? O solvente do betume é o mesmo solvente da tinta óleo. Então você vai aqui envelhecer, eu vou envelhecer a peça aqui para dar continuidade aqui no trabalho. Só que eu vou envelhecer a peça toda. Quando você for pintar uma peça envelhecida com a técnica de douração, você primeiro faz a douração para depois você envelhecer a peça toda. Por último aqui, o que nós vamos fazer? Vamos passar a goma laca incolor por cima da folha de ouro. Aonde a gente colocou a folha de ouro, nós vamos passar agora a goma laca incolor, porque a folha de ouro ela oxida. Tanto faz se for a folha de ouro de quilate ou a folha de ouro de artesanato. Ela vai oxidar com o tempo. Então você tem que passar uma goma laca incolor por cima dela, para que isso não aconteça, né? Tem pessoas que não passam e aí depois com o tempo vai ficando meio esverdeado, né? Vai oxidando, é natural. A purpurina também pode acontecer isso se você não passar, se você deixar ela crua. Se você pintar por cima não tem problema. Então aqui nós vamos passar a goma laca incolor apenas para não oxidar. Com essa peça, finalizamos o módulo de douração. Espero que tenham aí gostado da folha de ouro e que pratiquem bastante essa técnica.